Torre de volta aqui com mais esse vídeo do Velho da Torre Recainança. O Velho da Torre traz vídeos aqui para vocês às sextas-feiras, às 17h. Então, antes mesmo de me tornar um decenalta, eu já tinha um fascínio enorme por aventuras de capa e espada. Eu assistia a filmes antigos dos Três Mosqueteiros e mesmo do Zorro em especial, ou seja, sempre que surgia um filme novo, até Escaramuche, foi na sessão da tarde, acredito eu, ou mesmo nos programas noturnos de filmes, eu parava para assisti-los. Com isso, assisti A Marca de Zorro, com Frank Langella e Ricardo Montalbán, Os Três Mosqueteiros, com Gene Kelly e Vincent Price. Também, Os Três Mosqueteiros foi até duplo filme com Richard Chamberlain, Michael York, Christopher Lee, Rachel Welch e Geraldine Chaplin. Teve até mesmo um crossover entre Zorro e Os Três Mosqueteiros, feito pelo cinema italiano. Um dos mais divertidos para mim foi As Duas Faces de Zorro, com George Hamilton e Lauren Hutton, onde Dom Diego tinha um irmão gêmeo, Ramon de la Vega, que o substituiu nas ações contra o Capitão Esteban. Bem, Zorro é o tema dessa vez, vou deixar Os Três Mosqueteiros para uma outra oportunidade. O personagem foi publicado em 1919 pelo escritor Johnston McCulley no Pulp Magazine All Story Weekly, em 5 partes, que eram semanais. Os Pulps eram revistas de preços mais baratos, que possuíam as mais diversas histórias, que às vezes tinham imagens, sendo os precursores das histórias em quadrinhos. Nessas histórias surgiram personagens como Shazam, Conan, Buck Rogers, Solomon Kane, John Carter, entre tantos e tantos outros. A história do Zorro, por exemplo, intitulada A Maldição de Capistrano, contava a história do nosso intrépido aventureiro mascarado contra o governo tirânico e corrupto da Califórnia do século XIX, aparentemente. Temos ele lutando contra o Sargento Gonzalez, o Capitão Ramon, e defendendo os Pulido, em especial a bela jovem Lolita Pulido, por quem ele é apaixonado. A identidade do Senhor Zorro, como ele é chamado na história de Macaulay, é Diego Vega, um jovem herdeiro de um fazendeiro conhecido, Alejandro Vega, que era seu pai. No ano seguinte à publicação da história, essa primeira história do Zorro, o ator e produtor Douglas Fairbanks, apaixonado pela história do aventureiro, a adaptou para o cinema mudo, sem mudar uma vírgula sequer. Na imagem de A Maldição de Capistrano, vemos Zorro usando uma máscara que cobre todo o seu rosto, mas Fairbanks achou mais interessante somente cobrir os olhos, deixando seu sorriso transparecer. Como Zorro agia à noite na maior parte da sua história, Fairbanks preferiu usar um traje todo escuro, o que terminou se tornando algo contínuo no personagem. Bernardo nos é apresentado como um nativo americano mudo. Em 1922, Macaulay retornaria com as novas aventuras de Zorro, onde ele ampliou a história do personagem, junto com A Volta de Zorro, de 1931, e O Sinal de Zorro, de 1941. Em 1925, Fairbanks retornou aos cinemas com Filho de Zorro, César de la Vega. Quando começaram os sucessos das cineséries, Zorro ganhou 5. A primeira, com o título de A Volta de El Zorro, trazia o justiceiro parecendo mais um pistoleiro cowboy do que um aventureiro de capa-espada. Já a segunda, intitulada A Legião do Zorro, o mascarado assume um grupo de justiceiros que queria impedir Dom Del Oro, um ídolo da tribo dos Yaqui, que desejava se tornar um imperador. A terceira, mesmo tendo o nome de Chicote de Zorro, contava a história de uma mulher que usava um chicote escuro e máscara para lutar contra os políticos corruptos de Idaho. Em O Filho de Zorro, a quarta cinesérie, temos uma aventura de faroeste com Jeff Stewart, descendente do Zorro original. Já a última cinesérie, O Neto do Zorro,
O engenheiro Ken Mason volta ao traje de Zorro para conseguir manter a construção de um telégrafo na região dominada pelo vilão George Crane. Nesse período das cineséries, a marca de Zorro retornou aos cinemas com o ator Tyrone Power, estabelecendo um padrão para o personagem, o bigode chevron. Outra coisa é a história do início do personagem, com ele saindo da Espanha para retornar à Califórnia, onde foi chamado pelo seu pai, que era ex-alcaide, para ajudá-lo. Lolita continua sendo o interesse amoroso de Diego, mas agora ela é filha do novo alcaide, Dom Luiz Quinteiro, e, como um grande inimigo do Zorro, temos o capitão Esteban Pasquale. O filme terminou estabelecendo um padrão para o começo de Diego, antes dele se tornar Zorro, tanto que, em 1957, quando a Walt Disney Productions lançou a série Zorro, Diego era visto em um navio retornando da Espanha para a Califórnia. A série da Disney estabeleceu vários novos padrões para o Zorro no transcorrer dos anos. O ator Guy Williams assumia o traje do personagem durante 2 temporadas que, somadas, davam 78 episódios. Na série, vimos o retorno de ninguém mais, ninguém menos do que o personagem Bernardo, que, ao invés de ser um nativo americano, parece mais um espanhol como o Diego, só que mais velho. Outro personagem que surge é Tornado, o cavalo de Zorro. Antes, nos filmes e nas cineséries, mesmo que Zorro montasse um garanhão de pelagem escura, a montaria não tinha um nome. Com o nome de Tornado, mostrava uma intimidade maior entre o cavalo e seu cavaleiro. Como inimigo, na primeira temporada, Zorro tinha o capitão Henrique Sanches Monasterio, que comandava o exército da Califórnia e tinha como segundo no comando o alívio cômico da série, o Sargento Garcia, ao lado do personagem Bernardo. Também tivemos o Águia mais para o final da primeira temporada. Na segunda temporada, um novo inimigo é apresentado, Andrés Felipe Basílio, um ambicioso oficial que reúne tesouros para si mesmo ao invés de enviar para a Espanha. A série ainda teve 4 especiais e 2 filmes, onde reuniram episódios para serem feitos esses filmes. Nessa época, Lolita desapareceu totalmente, mas Zorro teve vários outros interesses amorosos, como Helena Torres, Magdalena Montes, Ana Maria Verdugo, Moneta Esperon e Leonard. Durante um longo período, Zorro viajou o mundo inteiro e teve várias adaptações, como faroestes mexicanos, aventuras espanholas e italianas, entre elas um encontro que eu já falei aqui, inusitado, com D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis. Assim, a história é inusitada mesmo, pois, enquanto Zorro age em pleno século XIX, na história ele existe em meados do século XVII, encarando o conde de Sevilha e o cardeal Richelieu para salvar a prima do rei da Espanha, Isabela. Em 1974, a marca de Zorro de 1940 recebeu um remake para a TV, tendo o galante ator, como eu já disse, ítalo-americano Frank Langella, como Dom Diego de la Vega e Zorro. O eterno Sr. Rourke de A Ilha da Fantasia, Cristóbal Montalbán, chega como capitão Esteban Montenegro, e ao invés de termos Lolita, surgiu Teresa, interpretada pela atriz Anne Archer. Até então, tudo havia sido feito com o Zorro em filmes que eram de ação e aventura. Ele até teve uma paródia erótica, mas quando entramos na década de 1980, os roteiristas Hal Dressner, Greg Out e Don Moriarty decidiram que era a hora dele ter outro tipo de paródia, como As Duas Faces de Zorro, como eu disse, estrelada por George Hamilton. Como eu disse, Hamilton vive os gêmeos, Diego e Ramon. Um é hábil no uso da espada, enquanto o outro usa de forma exímia o chicote. O lance é que Ramon é gay e decide que o traje escuro do Zorro não combina nada com ele. Bem, o personagem é caricato, mas a dualidade criada por George Hamilton lhe garantiu uma indicação ao Golden Globes de melhor filme de comédia ou musical de 1982. Em janeiro de 1990, Zorro voltaria para a televisão,
e uma série homônima que durou 4 temporadas, contando com o ator Duncan Hager como Dom Diego e o mascarado Zorro. Uma das mudanças que são notadas na série é um desses exemplos, que o ajudante de Zorro deixe de ser o velho e bom Bernardo para se tornar o jovem Felipe, que também é mudo, como Bernardo. Dom Alejandro teve 2 atores interpretando o personagem, Efraim Zimbalist Jr. e Harry Darrow. Durante anos, vários foram os nomes que eram relacionados como inspiração para o Zorro, de Robin Hood ao personagem Pimpinela Escarlate e também o irlandês William Lamport. Um desses terminou sendo usado para o filme de 1998, A Máscara do Zorro. Joaquim Murrieta, como era conhecido, era considerado fora da lei, pois não aceitava a discriminação e a forma como ele e seus compatriotas eram tratados, criando um grupo conhecido até como a Gangue dos 5 Joaquins, que agiam com roubo de cavalos e até mesmo assassinatos. Murrieta teve um meio-irmão, Jesus Carillo, que foi linchado pelos estadunidenses, o que levou Murrieta a tirar a vida desses. Mas, no filme, nos é apresentado outro irmão de Murrieta, Alejandro. Alejandro é vivido pelo ator Antônio Bandeiras, que se torna o novo Zorro, se preparando e sendo treinado pelo velho e bom Diego de la Vega, interpretado por ninguém menos que Sir Anthony Hopkins, que foi capturado por o seu antigo inimigo, Dom Rafael Monteiro, e preso. Diego era casado e tinha uma filha. Perdeu sua esposa e sua filha Helena, interpretada brilhantemente por Catherine Zeta-Jones, foi adotada por Rafael Monteiro. O filme foi um grande sucesso, reacendendo a chama do Justiceiro Mascarado e rendendo uma continuação em 2005 com o título A Lenda do Zorro, onde Alejandro agora adota o sobrenome de la Vega e é casado com Helena. Os dois têm um filho, Joaquim, que desconhece a identidade secreta do pai. Zorro e Helena enfrentam uma organização secreta que pretende atacar a União e impedir que a Califórnia se torne integrada aos Estados Unidos. Ainda em 2005, a escritora Isabella Allende decidiu escrever um romance contando a história do Zorro desde o seu começo mesmo, mas com algumas mudanças, como por exemplo, o nome da mãe de Diego, que é a indígena, conhecida como Toipurnia, que significa filha do lobo, tem um nome mudado para Regina, após ser capturada e convertida. Outra questão é que Diego e Bernardo têm a mesma idade e foram colegas de escola do futuro Sargento Garcia. Ou seja, além de mistura várias ideias e conceitos desenvolvidos no passar dos anos para o Justiceiro Mascarado, o que terminou ocasionando na influência para a novela Zorro, a Espada e a Rosa. Durante o passar dos anos, tivemos várias promessas de novas séries ou mesmo filmes com Zorro, mas somente agora, em 2024, a Prime Video lançou a primeira temporada de uma série espanhola estrelada pelo ator Miguel Bernadette como Dom Diego e Zorro e a atriz Renata Notni como Lolita. Zorro é um referencial, para mim, em especial, pois sempre penso que sem ele não teríamos o Cavaleiro das Trevas, o Batman. Um justiceiro que mesmo no passar dos anos ainda tem sua relevância, sua importância para compreendermos alguns fatores sobre as injustiças que precisam ser combatidas. E Zorro pode ainda ser assistida, pelo menos, a série da Disney no Disney Plus. Também tem lá o filme O Signo de Zorro. Eu vou procurar também os filmes, porque eu dei meus pulos para assistir aos vários filmes do Zorro, principalmente o filme mudo de Douglas Fairbanks, fantástico, que por sinal eu posso encontrar o caminho, vou colocar aqui embaixo, que dá para ser assistido, se eu não me engano, mas em inglês, no YouTube. É um filme antigo, é mudo, tá todo em inglês, mas eu acho que dá para assistir. Ah não,
Tá legendado, tá sim, tá legendado, dá para assistir. Eu coloco aqui o caminho aqui embaixo para vocês estarem assistindo a esse grande clássico dos cinemas com Douglas Fairbanks. E lógico, também vou colocar aqui embaixo para vocês, para adquirirem Zorro, o começo da lenda, de Isabella Lander, que você pode adquirir e estar lendo. Vou colocar aqui embaixo, no comentário fixo ou na descrição do vídeo, ou melhor, na descrição do vídeo, para vocês estarem adquirindo, porque é muito bom. E vou procurar a marca de Zorro, como ficou conhecida aqui no Brasil, A Maldição de Capistrano, para vocês lerem, que é muito bom também. Acreditem, eu precisei ler tudo para estar fazendo esse vídeo, porque valeu muito a pena fazer isso. E eu finalizo o vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram, pode dar o dislike, sem problema nenhum, feedback aqui entre a gente. Aquele lance que eu peço para todos os meus observadores, alguns comentam, outros não, mas eu continuo pedindo para que vocês comentem aqui embaixo. Falem aqui embaixo. Gostaram do vídeo? Curtiram o vídeo? Não gostaram do vídeo? Não gostaram do tema ou alguma outra coisa? Querem sugerir talvez um tema? Quem sabe eu possa vir aqui com algum tema que vocês sugiram? Coloque aqui embaixo, fala aqui embaixo se conhece o Zorro, se não conhece o Zorro, se já leram as histórias do Zorro, se existiram as séries do Zorro ou mesmo os filmes do Zorro. O Zorro é um personagem extremamente clássico, que vale muito a pena as pessoas estarem conhecendo mesmo. E este ano, por sinal, ele está fazendo 105 anos de existência. Então é uma data ainda mais especial por causa disso. Mais 105 anos de Zorro, fazendo sucesso ainda, para quem gosta. Lógico, não é para qualquer um. E aquele lance também eu peço muito aqui, que todo mundo que me conhece sabe muito bem, os meus observadores sabem, que eu sempre peço isso. Lógico, é muito bom pedir. Compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente, para que mais pessoas estejam conhecendo aqui o canal do Velho na Torre. E, tá aqui comigo ainda, coloquei no começo, mas peço aqui no final. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se. Clica nesse botão de inscreva-se e não esquece nunca do peteleco na sinetinha para estar recebendo as comunicações dos vídeos que eu posto aqui às sextas-feiras, às 17h30. O Velho da Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui.